pessoal. Então vamos continuar com o nosso trabalho. Agora vamos caminhar mais um pouquinho mais, né? Nós estávamos dando tese, estávamos falando sobre a epistemologia. Agora vamos dar uma teoria concreta, né? E assim nós vamos caminhando literalmente a uma estrutura mais concreta. Em Mateus 17, versículo 26, diz o Senhor aos que cobravam os impostos: que te parece, Simão? Os reis da terra cobram o imposto e o censo dos filhos ou dos alheios? Aí Simão Pedro, discípulo do Senhor Jesus Cristo, respondeu: dos alheios, Senhor. E disse o Senhor: logo estarão livres os filhos. Isaías 54, Isaías está no Velho Testamento. Isaías foi um profeta messiânico que todo mundo sabe. Em Gálatas 4, versículo 27, o apóstolo diz: canta alegremente ao estéril que não dá à luz, exulta tu que não teve dores de parto, e canta com um alegre cântico, porque mais são os filhos da solitária que das que têm marido, né? Então, quem são essas que geram? As filhas de Jerusalém. Está lá em Gálatas 4, versículo 26, né? A Jerusalém que é de cima, qual é a mãe de todos, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que divide o corpo da alma, do espírito, juntas e medulas. Hebreus 4, versículo 12. E não há criatura nenhuma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daqueles que iremos de tratar. Então todas as coisas se manifestam, né, com relação ao tempo. Por isso que o Senhor diz que se o tempo está nublado, sabeis que vai chover. Se está rubro, sabeis que vai fazer frio. Sabeis discernir os sinais dos céus e não sabeis discernir esse tempo? Não é verdade? Então o homem, a mulher, o conceito homem, né, que é também a mulher, é corpo, alma e espírito. E nós já sabemos que na abertura do inconsciente de uma criança é um mimim. Uma criança nunca é eu, uma criança sempre é mim. Muitas vezes a pessoa, mas senhor professor, mas o senhor está repetindo essas coisas tantas vezes, mas é nessa tecla que a gente bate sempre. Ela é o ícone, né, da abertura do inconsciente. Ela é o ícone, né? O apóstolo São Pedro, no livro de Pedro, se não me falha a memória, no Novo Testamento, ele diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi posta como a principal pedra angular. Entendeu? Então um edifício, ele sempre tem um prédio, ele sempre tem um vigamento que estrutura todo o edifício. E esta é a pedra angular, né? E como diz o Senhor lá no Velho Testamento, nos mandamentos que o Senhor deu lá no deserto, ele diz: não terás outros deuses em diante de mim e o mimim. Aquele que receber uma criança tal como essa, diz o Senhor, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Está entendendo? Esse aqui é o órfão, como já disse anteriormente, né? E o alvo, aquele que o Senhor Jesus Cristo, que é gerado em nós, né, que é o alvo, é o esposo, o marido da Jerusalém Celestial. Ele é filho do Cordeiro, aquele que veio aqui embaixo e morreu e ressuscitou para nos salvar. Tá entendendo? Aí ele constrói uma cidade para ele no nosso inconsciente, no tempo e no espaço, relatividade. Por isso diz o Senhor: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem acende uma candeia, uma luz, e coloca ela debaixo da cama, mas no velador,
e ilumina todos os que estão na casa. Isso é para ser manifestado, né? Diz aos Colossenses ou Tessalonicenses: seja notória a vossa equidade entre os homens, perto está o Senhor. E o que é a equidade? A equidade é o direito do outro, entendeu? É o direito do mimi, é o direito da esposa, né? Agora, quando a pessoa rejeita, o Senhor dá um livre-arbítrio para a pessoa. Ele não força ninguém a servi-lo. Ele só mostra o caminho, né? Porque um cachorro, ele só sabe que é um cachorro. Uma vaca só sabe que é uma vaca, né? Um animal só sabe que é um animal. Mas nós não. Nós somos animais racionais. Nós somos dotados de uma antropologia cultural. E essa antropologia cultural é o Senhor que nos faz termos todos os nossos neurônios, sensoriados em sua dinâmica de dados, que nos fornece toda uma teoria, né, de dinâmica, seja audiovisual, locomotora, enfim, toda essa teoria que nós, humanos, temos aqui no ser. Tá entendendo? Por isso que ele diz em Lucas 17, versículo 20, porque o reino do céu já está entre nós, né? Nós já vivemos no reino do Senhor, ele já está entre nós, nós já somos participantes do Senhor, já andamos com ele o tempo todo, né? Porque, como diz aqui no livro de Romanos 6, versículo 18, vós sois servos daquele que vos apresentais para servir. Entendeu? Se você se apresentar para a prostituição, você é servo do Lucifer. Se você se apresentar para o Senhor, você é servo do Senhor. E como já diz anteriormente, o Senhor fala uma vez. É nós que temos que ouvi-lo para sempre. Tá entendendo? Se eu tenho 10 filhos, eu não posso matar uma criança do Senhor, uma alvinha, um alvinho da piedade, né? Para agradar o Lucifer. Por quê? Porque quem são eles? Os cobradores de impostos. Eles nos cobram esses impostos, né? Não vê aí muitas vezes os teóricos psicanalistas como Freud. Freud foi muito bom para a sociedade em alguns termos, mas em outro ele foi um demônio. Tá entendendo? Porque quando ele disse que essas leis de Édipo deveriam ser praticadas, entendeu? Ele esqueceu, né, de dar teoria, vamos parar de falar em tese, de dar teoria e sistematização a um conceito universal, né, que é o conceito da ontologia, que é o conceito espiritual. E esse conceito, ele já vem de muitos anos, de muitos séculos, de muitas décadas, de milhares de anos. Porque quando Deus fez o homem no paraíso, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando ele diz conforme a semelhança, ele estava dando teoria ao espírito, né? Então os nossos órgãos sensoriais, eles podem ser áudio, visual, motor, por causa do espírito de vida que é em nós, entendeu? Quando o Senhor afasta o espírito dele, é a mesma coisa de tirar uma televisão da tomada, ela apaga na hora, apagar uma luz, acabou a energia, acabou a vida, né? Disso falaremos daqui a pouco, hein? Fique ligado. Tchau, tchau.